Olá, o Quer Saber está de volta. E hoje, infelizmente, a gente vai tratar de um tema que é muito preocupante, que é muito triste, mas que por isso precisa estar no nosso radar, precisa estar na nossa cabeça e nas nossas atitudes. Um psicanalista paulista muito reconhecido, professor, muito respeitado, chamado Christian Dunker, fez numa postagem uma pequena avaliação destas questões do sentimento de solidão entre os jovens. Então ele diz que 50% dos jovens se queixam de sentimento de inutilidade, fracasso, de desânimo. Jovens franceses. Uma outra pesquisa americana fala que esse é o momento, essa é a época em que mais jovens relatam sentimento de solidão também nos Estados Unidos. A exceção ou a diferença foi no estado da Flórida, onde a maioria da população é de latinos. Então, isso também fala de um comportamento, de uma, vamos chamar assim, de uma natureza, né, das pessoas para as relações. Onde predominam os latinos, o sentimento de solidão é menor. Mas, infelizmente, nós aqui no Brasil, na América Latina também, e eu ouso dizer, aqui em Muriaé, nós profissionais estamos tendo um número cada vez maior de adolescentes, cada vez mais jovens, com esse mesmo desânimo, essa mesma desesperança, esse mesmo sentimento de isolamento, de inutilidade, de falta de sentido, de falta de perspectiva, ou se não é exatamente a falta de perspectiva, mas é o desânimo de encarar a perspectiva, é o despreparo para o esforço que o novo caminho exige e apresenta para eles. O Christian Dunker fala que há um crescimento exponencial do sentimento de solidão, da experiência de solidão de uma geração para outra. E ele cita que a nossa geração, eu acredito que ele seja até um pouco mais novo do que eu, a nossa geração tem cerca de 3 pontos percentuais acima, né, dos jovens. Acima quer dizer menos solidão, né? Nós estamos 3 pontos percentuais melhores que eles no sentimento de solidão. E é muito curioso, porque é a geração mais conectada, é a geração que fala, que conversa, que se relaciona, entre aspas, com o mundo inteiro. É uma geração que domina outra língua com uma facilidade incrível. Eu observo isso, eu vejo isso nos meus sobrinhos, né, que são jovens, mas não são mais adolescentes, mas que há muito tempo dominam outra língua com facilidade. É a geração que conversa com o mundo todo, né? Eles têm um excesso de sociabilidade nesse sentido, eles têm acesso ao mundo todo, eles falam com o mundo todo, eles jogam em rede com o mundo todo, eles têm uma imensa lista de contatos, né? Eles têm contatos, eles têm redes muito extensas, muitas relações, muita performance, muito manejo da sua personalidade digital, do seu avatar, da sua figura nas redes e, ao mesmo tempo, um sentimento muito grande de solidão, de isolamento, de inutilidade,
de fracasso, de desesperança. Esse conjunto de coisas é a base, forma a base para afetar a saúde mental, então para adoecer. E aí adoecer os sentimentos internos, mas também adoecer as relações, que é exatamente isso que a gente está falando. Porque às vezes você está com muitas pessoas, você está em rede com muitas pessoas e você está se sentindo sozinho. E outras vezes você está sozinho por opção, por escolha, mas você não se sente isolado, você não se sente desligado, você não se sente solto, perdido, sem sentido para aquilo que você está vivendo, para quem você é. Com relação a isso, né, a França tem criado políticas públicas que visam esclarecer e orientar para que as crianças e os adolescentes fiquem o mínimo possível diante de telas, o mínimo possível nas redes sociais. Porque, além de eles estarem fazendo, né, esse link com o adoecimento, com a perda da saúde mental dos jovens, dos adolescentes, das crianças, eles também chegaram à conclusão, por vários estudos, eu sei que eu já falei isso aqui várias vezes, no Brasil nós temos alguns batalhadores, né, dessa tese também, e todos eles estão no Instagram, mas que afirmam repetidamente que o excesso de telas prejudica a formação do sistema visomotor, prejudica a terminalização, é o acabamento da estrutura cerebral. Então, pode prejudicar a cognição, pode prejudicar os relacionamentos. E outro dia alguém me mandou um vídeo, né, de uma pessoa também, um médico, falando que muitas vezes os adolescentes mimetizam o comportamento autista e são diagnosticados quando, na verdade, uma redução no tempo de tela diminuiria alguns sinais, alguns comportamentos que são corretamente identificados na escola pelos professores como comportamentos autistas. Ele não sabe onde pôr as mãos se ele não estiver ali teclando rapidamente. Ele não olha no olho porque ele não está acostumado, ele está acostumado a ficar só olhando para baixo na tela. Ele não sabe o que falar, ele não sabe o que dizer, porque ele não está acostumado a interagir, a ter uma resposta dinâmica, viva, para aquilo que ele diz ou aquilo que ele faz. E um outro vídeo que também as pessoas me mandaram era falando, não pense que seu filho está sendo preparado para o futuro tecnológico ao ficar muito tempo diante das telas. Ele não vai saber usar. E aí cita o exemplo da inteligência artificial, né? Eu já comentei isso aqui. Se ele não sabe o que significam as palavras, as expressões, se ele não domina a língua dele, do país dele, ele dificilmente vai conseguir alcançar o uso de uma tecnologia tão avançada, tão específica. E ele dá, né, nesse vídeo, ele dá o exemplo das palavras. Se ele não sabe o que é enfrentar, afrontar, confrontar, se ele não sabe a diferença desses três verbos, ele vai ter problemas ao usar a tecnologia. Então, nada substitui a aprendizagem da língua, e se aprende a língua falando, lendo, conversando, interagindo. Nada substitui a vivência, a experiência real, ao vivo, toque, olho no olho, texturas, cores, temperaturas diferentes, na construção de uma inteligência que seja uma inteligência cognitiva, mas também uma inteligência social, uma inteligência emocional, como a gente tanto tem falado.
Mas então, o que a gente vai fazer, já que a gente não vai desinventar nenhuma tecnologia? Então, promover mais encontros reais. A gente sabe que é muito difícil você hoje conseguir manter nos pré-adolescentes, nos adolescentes, aquela rotina que talvez você tenha tido da infância, de ir à casa dos avós, de ir à casa dos tios, né? Mas isso é importante, né? Ter encontros reais, pessoais. E há muito tempo atrás eu tinha um livrinho, aqueles livrinhos que eu acho que todo mundo de uns 40 por aí, para mais, lembra, Histórias para Aquecer o Coração. E aí tinha uma história que era isso, os adolescentes emburraram, ficaram de mau humor com a mãe porque ela exigiu que eles fossem com ela para a casa dos avós. Como são americanos, era dia de ação de graças. E eles não queriam ir, e foram de cara feia, e foram vestidos de um jeito que eles sabiam que ela não ia achar que era o mais adequado, mas ela não falou. Ela fala no texto que ela pensou, o que eu quero é que eles estejam lá, e eles estarão lá do jeito que se eu começar a encrencar com a roupa, com o cabelo, eles não vão. Então vão com a roupa que querem ir, com o cabelo que querem ir, mas vão. E aí foram. Chegaram lá, de fato, eles causaram uma reação. Mas ao longo do dia, eles foram, apesar de vestidos de maneira esquisita, com cabelos esquisitos, eles foram os que mais participaram, os que foram mais solícitos com os idosos, os que tiveram desejo e atenção ao ouvir as histórias, os que se adiantaram para segurar a cadeira, os que se ofereceram para carregar alguma coisa. E aí ela falou, tivesse eu encrencado com a roupa, com o cabelo, com isso, com aquilo, eles talvez tivessem me ganhado, não tivessem ido e eu não tivesse tido aquela experiência. Então ela fala do que ela aprendeu, né, que não é a roupa, o cabelo, que é essencial, mas que é a relação, isso ela promoveu. Então acho que a gente precisa lembrar de coisas assim para promover mais encontros reais, pessoais, afetivos, mais atividades na natureza. E é isso assim, vão a tal lugar, vão a pé, vão andando, porque eu observo que algumas crianças não conhecem a cidade onde elas moram, elas nunca viram algumas coisas porque elas só passam lá de carro e não dá para perceber. Então, a partir de uma certa idade, vão a pé. Vamos, ao invés de fazer uma viagem cara, que demanda muita preparação, assim, vamos fazer um pequeno passeio? Vamos fazer um piquenique? Vamos fazer alguma coisa diferente? Eu sei que você vai dizer assim, meus filhos vão achar ridículo. Eles vão achando ridículo e às vezes eles não vão querer dar o braço a torcer de que gostaram. Mas saiba que eles não vão se esquecer, que eles vão construir memórias e que eles vão entender o seu esforço, a sua dedicação para estarem juntos. Prática de esportes em família, pertencer a um grupo, ter um grupo que joga alguma coisa junto, que nada, que faz uma caminhada, que anda de bicicleta, mas ter uma atividade juntos, participarem juntos de um trabalho voluntário, se você tem algum vínculo com alguma instituição religiosa ou de saúde ou de educação, incluir os seus filhos num trabalho voluntário. Não precisa ser grande coisa, não precisa ser uma coisa que transtorna a sua rotina, não é isso. Olha, nessas datas festivas, fazer uma visita, eu tenho uma paciente que sempre nas datas festivas, não só Natal, não só Páscoa, nas datas festivas, visita a casa lar. Os pais têm isso como rotina, eles vão à casa lar. Eles levam presentes quando é data de presentear, mas quando é, por exemplo, Dia das Mães, eles não levam presentes, mas eles vão e eles fazem atividades. Eles levam
lápis de cor, papéis diferentes, fitinhas, né? Essas fitinhas adesivas, decoradas. Eles levam coisas e vão passar umas horas lá com os filhos. Isso é muito interessante. Isso é um trabalho voluntário e vai criando essa semente do pertencimento, que é o antídoto do isolamento. Vai criando, vai dando essa experiência do sentido de você fazer alguma coisa que faz bem ao outro, como forma de você desenvolver um sentido para você, para a sua vida. E isso é perfeitamente possível. Conversas, leituras, busca de sentido, assistir filmes juntos e comentar o filme, mas aí, pais, sem lição de moral, né? Comentar com perguntas abertas, e você é que vai observar, vai registrar e vai refletir sobre as respostas. Então, tá vendo um filme, aí fala assim, se eu fosse ela, faria de outro jeito. O que você faria, filho? O que você faria, filha? Ouvir a resposta e não corrigir. Você perguntou o que você faria. Então, deixa ele falar o que ele faria. Deixa ela falar o que ela faria. Você pode pensar assim, mas e se isso, né? Você pode falar, mas e se isso resultasse nessa e nessa atitude? Como que se resolveria isso? O que você acha? Isso é uma conversa aberta. Não é você usar o filme para dar uma lição de moral, porque aí o filme não vai ser interessante, da próxima ele não vai aceitar o convite, né? E quando eu estava selecionando os temas para gravar, eu achei uma postagem do Dr. Daniel Becker, que eu achei que tem tudo a ver com os temas que eu escolhi e que eu achei muito importante trazer. O Dr. Daniel fala que o colégio Dante Alighieri, em São Paulo, reuniu os pais dos alunos entre 9 e 14 anos para pedirem a eles atenção às redes sociais, aos grupos de WhatsApp dos filhos. Porque o colégio descobriu que muitos dos alunos nesta faixa, de 9 aos 14 anos, estavam participando de um grupo de WhatsApp chamado Meta 500, que é um grupo onde figuram membros não identificados de outros estados e até de outros países que fazem apologia à violência, ao suicídio, ao uso de armas, ao nazismo e que instrui as crianças e os adolescentes a não adicionar sua família naqueles grupos. Então, Dr. Daniel Becker faz esse alerta e pede aos pais que estejam sempre vigilantes com as redes sociais dos seus filhos. Eu achei que esse recado, né, poderia ser replicado aqui para que todos nós tenhamos a consciência de que estar no quarto fechado não significa estar seguro. Ter muitos amigos nas redes sociais não significa estar integrado. Saber, né, conhecer um determinado viés da história e se aprofundar num determinado viés da história também pode representar um risco, dependendo da interpretação que está sendo dada a esse fato histórico, a essa época a qual esse menino, essa menina está se dedicando com certa exclusividade. Então, eu vou terminar esse vídeo com um conselho bíblico: vigiai e orai. A gente não tem certeza, a gente não tem garantia de que o que a gente faz é o certo. Na verdade, a gente precisa fazer o melhor possível e a gente precisa estar atento e a gente precisa estar ligado. E quando eu falo vigiai, não é ficar igual um cão de guarda com o seu filho, mas é ter com ele uma relação onde você tenha acesso ao que ele pensa, ao que ele faz,
e onde você possa protegê-lo dele mesmo, da própria imaturidade e dos riscos que ele está correndo ao entrar, né, nesse mundo tão vasto, tão amplo, tão perigoso e tão maravilhoso no qual nós vivemos.